Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Um dos maiores, ou talvez o maior conhecimento que o homem pode ter é o conhecimento e o reconhecimento da soberania de Deus. Falando assim parece fácil de ser entendido, mas não é nem tanto, porque é difícil ser às vezes aceito ou entender, porque tem-se uma imagem de Deus baseada nas religiões e que apresentam Deus de uma maneira idílica, o Deus sempre bom, e ele é de fato sempre bom, mas não quer dizer, o Deus não quer dizer que ele às vezes não permita o mal, ou que o mal aconteça ou sobrevenha contra o homem. O Deus da luz, mas a Bíblia diz que também ele forma as trevas, ele cria a luz e forma as trevas, ou seja, ele é soberano em tudo, em todas as circunstâncias, vicissitudes e situações. Um texto que eu gosto muito de meditar nele é nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Aqui no versículo 26, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26, Jeremias diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. A importância do silêncio, de fazer pausas. Você, quem lê partitura como nós músicos, você vê que nas partituras há um símbolo que significa pausa. Então, na própria música há momentos de pausa, pausas mais longas, pausas menores, mas há momentos de silêncio. Até a música exige isso. Na nossa vida há momentos em que nós precisamos estar em silêncio para que nesse silêncio possamos ouvir a voz de Deus. Quem sabe você está passando por um momento desses, que você precisa estar em silêncio e Deus quer silêncio para você ouvir a voz dele. Porque você não tem, evitando o silêncio, você tem procurado telefonar para várias pessoas, busca várias pessoas, para que elas lhe aconselhem ou para que elas simplesmente lhe ouçam. Isso é humano. Sei a necessidade que você tem, que nós temos, de sermos ouvidos. Mas a voz que vai realmente nos orientar é a voz de Deus. Essa voz vem no nosso interior. Quando nós estamos em silêncio, quando nós estamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou, de estarmos sozinhos com Ele, porta fechada, em secreto, falando sozinho com Deus. Os momentos de solidão são preciosos também. E às vezes você foge desses momentos, não sei por quê. Porque nos momentos de solidão você não consegue conviver com o seu próprio pensamento. Você não consegue conviver com culpas, coisas que foram jogadas e somatizadas estão aí dentro de você. Mas é necessário. Veja que ele diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, ou o salvamento ou o livramento do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Mocidade que ele diz assim, durante o seu aprendizado de vida. Nós estamos todos aqui aprendendo algo que se chama vida. Assente-se solitário, versículo 28 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Assente-se solitário e fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. No início do capítulo 3, Jeremias fala assim: eu sou o homem, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Está falando furor de Deus, são maneiras que o homem encontra para explicar situações em que envolve Deus, e ele usa
termos humanos, antropomórficos, vamos dizer assim, para que nós mesmos possamos entender. Você entender, não é que Deus está com furor, mas Deus permitiu um momento na vida de Jeremias, do próprio Jeremias, autor aqui das Lamentações, em que ele parecia que Deus estava em furor contra ele, irado contra ele, ou algo assim. Ele diz, no versículo 2 do capítulo 3 das Lamentações, ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Veja, não é que o diabo, não é Satanás. Ele, Deus, me levou pela mão e me fez andar em trevas. Como pode, né? Muitos perguntarão. Deus fazia a pessoa andar em trevas, mas as trevas não são do diabo ou algo assim. Não, o diabo não tem nada aqui. Aqui, quem é o dono de tudo, é o grande eu sou Deus. Então, Deus permitiu. Era necessário e nós não entendemos o motivo e nem vamos entender, não vamos escrutinar a Deus. Não adianta você tentar, às vezes, entender coisas que você não vai entendê-las. Mas elas são necessárias para o amadurecimento, para o crescimento e para o entendimento desta coisa que se chama vida. Deus permitiu que ele andasse em trevas. Fez-me habitar, verso 6, em lugares tenebrosos, cercou-me de um muro e já não posso sair. Ou seja, Jeremias, ele vem das duas uma, ou Jeremias escreve esta passagem em dois tempos, este capítulo, melhor dizendo, 3, ou ele escreve um determinado período da sua vida, depois ele vai mostrar o que veio depois destas trevas, deste muro, deste momento difícil como talvez o qual você está passando hoje. Vem essa noite aí, esta nuvem escura que paira sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre tudo na sua vida, mas essa nuvem escura, ela vai sair. Esta noite que parece não ter fim, ela vai acabar. É um período em que Deus, na sua soberania, quer que você conheça, passe por ele. Que difícil, né? Deus só escolhe outro para passar, não a mim, mas é assim. A vida é assim. Lugares de praia são lindos, né? Quando há sol. Você vê o céu azul de um azul ímpar. Você vê a beleza de olhar para aquele sol, aquele céu azul, aquelas coisas mais bonitas, as árvores mais verdinhas. Uma coisa linda. Mas de repente você vê um lugar onde tem praia, quando está chovendo e aquele vento frio, aquela chuva fininha, incessante, e aquele tempo que eu chamo de tempo londrino, escuro, sombrio, é horrível. Mas ele vem esse tempo. E quando você está ali, dentro daquele período sombrio, daquela escuridão, daquele dia chuvoso, um dia que você só tem vontade de ficar na cama, deitado talvez, quieto, até pelo frio, não tem nada de beleza ali. Estes dias são necessários, eles acontecem. Mas depois eles vão deixar de acontecer, eles vão passar e voltará o sol em menor ou maior intensidade, porque são várias as intensidades do sol, são várias as intensidades da alegria. Vão vir os dias melhores, o dia bonito, o dia do céu azul e do sol largo. O filósofo Nietzsche falava do eterno regresso, eterno retorno, eterno regresso, que as coisas andam em círculos. É óbvio que ele estende isso aí num nível muito mais alto, muito mais profundo, mas a coisa do eterno regresso vai e volta. As coisas andam assim. E quando você estiver curtindo aquele dia, estou fazendo a analogia do dia com a vida, porque são iguaizinhos, tudo faz parte da natureza de Deus. Quando você estiver curtindo aquele dia maravilhoso, aquele tempo maravilhoso da sua vida, aquele dia gostoso, aquele período maravilhoso, saiba que depois virão também os dias da chuva, da escuridão, virão os dias do fel, como diz aqui
Jeremias, virão. A vida é cíclica e muito dinâmica. Viver é saber conviver com todos esses dias, sem se perder nos dias maus. Manter-se em silêncio. Há momentos de silêncio. Manter-se solitário quando você precisa da solidão. E talvez aí, nesta solidão, é que você vai ouvir a voz de Deus, uma orientação de Deus. Enquanto Deus fala, vem, chega aquele dia melhor. Sabe por que eu digo isso? Porque este mesmo homem Jeremias que vem escrevendo aqui no capítulo 3, ele vem aqui no versículo 31 e diz o Senhor, mas o Senhor não rejeitará para sempre, pois usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Aí você, conhecendo a soberania de Deus, sabe que ele pode fazer tudo, mas ele possui algo na sua natureza que se chama misericórdia. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor permanecem para sempre. As misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos. Porque nós não temos merecimento nenhum. Mas Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus ama. Porque as suas misericórdias não têm fim. E versículo 23, famoso: renovam-se a cada manhã. A minha porção é o Senhor, disse Jeremias. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Se eu tenho que esperar em Deus, eu tenho que passar por estes momentos, como o qual talvez você esteja passando agora. Eu tenho dirigido minha palavra muito aos sofridos, aos depressivos, porque eu também estou nesta coisa chamada vida. E nesta luta que nós buscamos para ter uma felicidade, ter uma paz, em meio a essas turbulências cotidianas, em meio a estas dificuldades que nós temos nessa vida, de homens maus, de pessoas cada vez piores, sem compaixão, um mundo sem compaixão, um mundo duro, um mundo hostil. Nós vivemos em meio a este mundo hostil, agora eu tenho que saber viver. E viver bem esta vida aqui. E não desesperar-me dos momentos sombrios, dos momentos da escuridão, dos momentos da chuva. Mantermos-nos ali firmes, esperando do Senhor, sabendo, se Deus permitiu chegar nesse beco sem saída, aparentemente, não é um beco sem saída, senão você estaria morto, mas parece um beco sem saída, sem solução, tem pessoas que chegam até a dizer, parece que Deus me abandonou. Até Jeremias chega a falar isso. Então ele pode ter escrito isso em dois tempos, no tempo do sofrimento, depois no tempo que veio o livramento de Deus, ou ele escreveu depois de passar por tudo isso, narrando o que ele viveu. Ele já escreve Lamentações na sua velhice, na sua grande maturidade. E eu quero dizer para você que está passando por essa dificuldade aí, que parece não ter fim, ela vai ter fim sim. Vai acabar esse tempo, vai passar. Pode começar agora. Se você primeiro entender e dizer, olha, o que eu estou passando aqui, não estou passando sem o conhecimento de Deus. Deus está comigo, Deus está em mim. E esse momento aqui, não pergunte nunca a Deus por quê. Pergunte para quê. Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou vivendo esse momento tão difícil, tão incompreensível por mim mesmo na minha vida? É para aprendizado. É para o seu próprio crescimento. Eu sei que essas palavras parecem lugares comuns, e são mesmos. Isso vai passar. Todo mundo fala isso para você, quando você conta as suas dores. Isso vai passar, é assim mesmo, no final tudo passa. É o que as pessoas têm para dizer. Mas o importante é você, em silêncio, entender que realmente isto aí pode contribuir, e vai efetivamente contribuir na sua vida,
vai contribuir na sua experiência de vida, na sua compreensão de vida. Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, muito menos da sua vida, uma vez que você entregou a sua vida para Ele dirigir. Assim Deus te ama. Assim Deus anda com você. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê forças para que você se lembre que neste momento de aparente solidão, que você está perdido em labirintos desta coisa chamada vida, ou tristeza, ou dificuldade, ou depressão, ainda assim a mão de Deus não se separou da sua mão. A mão de Deus está segurando a sua mão. E essa mão vai te guiar para fora deste estado em que é necessário você passar hoje. A mão de Deus continua segura na sua mão. Não entre na paranoia religiosa, diz, não, mas eu pequei, eu errei, e Deus então está me castigando, Deus está me torturando em função de um pecado, em função de algo que... Não faça isso, porque você vai ficar doente. Esse pensamento de não perdão de si mesmo e de não entender que Deus lhe perdoa e lhe ama, apesar de você estar passando tudo isso, não é que Deus está lhe castigando, punindo por algo que você fez, não. Se você pensar assim, você vai ficar doente. Isso vai somatizar de tal maneira na sua alma que vai explodir no seu corpo, seja dentro do corpo ou por fora, na pele, ou por dentro, em doenças, como câncer, doenças que os médicos chamam de psicossomáticas. Essa pessoa não tem nada aparentemente, mas tem, porque você sente as dores. Ou pode mesmo explodir ou eclodir em uma doença física. Tenho certeza que muitas das doenças físicas, elas provêm de uma mente em culpabilidade. A pessoa tem culpa, se sente culpada. A religião vai apresentar sempre esse Deus que pune, porque a religião pune. Tanto que há religiões que expulsam os seus membros se eles andarem no caminho errado. Esquece isso de religião. Entenda Deus diretamente no seu coração. Entendendo Deus diretamente no seu coração, você vai entender que as coisas são assim. Nós estamos falando aqui num silêncio. Agora passa um carro de som aqui na rua, fazendo ruído, e atrapalha a nossa comunicação. A vida é assim, cheia de surpresas, de fatos às vezes não tão agradáveis ou até desagradáveis, mas em todo tempo Deus está conosco. Ele não nos abandona. Você pensa, Deus me abandonou. É óbvio que Deus me abandonou. E talvez, para piorar, você pensa, me abandonou porque eu pequei, porque eu errei, porque eu cometi algo grave contra Ele. Não. É que é necessário você passar por isso para aprender alguma coisa. Passe com Deus, permaneça com Deus. E Ele, o Deus de toda consolação, vai mostrar para você depois, ao sair desses dias escuros, o quão foi bom você ter aprendido e mantido fiel a Ele, a Deus. Eu não prego aqui sobre religião, sobre igreja A, igreja B, mandando você para a igreja tal, para resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Deus mesmo. E esse Deus, a boa notícia, está dentro de você. Que Deus então lhe abençoe e faça entender isso, sobre a soberania. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Em todo tempo, Deus é bom. Mesmo quando Ele nos permite, até nos faz caminhar em trevas. Que coisa, né? Mas é necessário você conhecer as trevas, até para valorizar mais o que é a luz. Sou Renato Soete. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.